Olá, tudo bem com você? Com a sua família, com a sua casa, com os seus negócios? Nesta manhã eu gostaria de trazer uma breve meditação da palavra de Deus com você, baseada em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, que diz assim: Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Eu quero fazer uma comparação desse texto e aplicá-lo à família. Se eu fosse colocar um tema para falar aqui, eu diria que seria família, um projeto à prova de tempestades. A verdade é que a família sempre esteve sob ataque. Todo momento a família esteve sob ataque. E a pergunta que eu quero fazer para você nesse dia é: como vai a sua família? Como está a sua família? A gente, estudando a palavra de Deus, nós chegamos à conclusão de que existem algumas áreas dentro do nosso lar que precisam ter muita atenção. Por exemplo, no relacionamento conjugal, no relacionamento entre o esposo e a esposa, o marido e a mulher, também no relacionamento entre os pais e os filhos, precisam também de muita atenção. A comunicação dentro do lar também é um fator fundamental para que a minha e a sua família tenham sucesso. O assentar-se à mesa, conversar, o trocar ideias dentro de casa. A ausência do culto no lar também é algo muito agravante nos nossos dias também, Orar junto, cantar louvores ao Senhor junto, agradecer ao Senhor pelas coisas que Ele tem feito, Tudo isso são coisas que precisam de muita atenção dentro do lar. Por isso que nós chegamos à conclusão de que nós precisamos construir a nossa casa sobre três prismas, três coisas que nós precisamos ter muita atenção, que é indispensável para a construção da casa. O primeiro é: quem está edificando a sua casa? A Bíblia diz lá no Salmo 127 que se o Senhor não edificar a casa, é interessante, se o Senhor não edificar a casa, então é o Senhor que tem que edificar. Salmo 127, verso 1: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, quem tem que edificar a nossa casa é o Senhor. É o Senhor quem tem que edificar a nossa casa. Nós temos que orar para que Ele seja o sentinela da nossa casa, da nossa família. Lá no livro de Hebreus também, capítulo de número 3, versículo de número 4, a Bíblia diz assim: olha, pois toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Aí eu te faço uma pergunta: quem está edificando a sua casa? Onde ela está firmada? Quem é o alicerce da sua casa? A Bíblia vai falar, no texto que nós lemos aqui, que se a casa estiver edificada sobre areia, se estiver edificada sobre areia a casa ela vai cair e vai ser grande a sua ruína. Agora, se ela estiver edificada sobre a rocha, observe que no texto que nós lemos, veio provações de todos os lados, desceu a chuva, sopraram os ventos, o rio veio, mas a casa ela não foi abalada. Então, quem está edificando a sua casa? Nós precisamos cuidar do material também que a casa está sendo edificada. Porque se você observar, atingiu em primeiro lugar o telhado. Depois a Bíblia diz que atingiu o alicerce, depois as paredes. Então, a casa ela precisa estar edificada
na rocha. Os materiais usados têm que ser materiais como o amor, a paciência, né? A esperança. Essas coisas precisam de fazer parte do relacionamento, né? A compreensão, o perdão, que muitas vezes é tão difícil, mas o perdão, né? A gente às vezes se colocar no lugar do outro, tudo isso faz parte da construção da sua casa. Quais são as estratégias que o diabo ele tem usado ultimamente para poder desestruturar uma casa? Em primeiro lugar, ele tem tentado comprometer o relacionamento entre o marido e mulher. Quantos casais que têm deixado que a sua família seja levada? Quantos casais que têm destruído a sua família por causa desse comprometimento no relacionamento? Precisa entender que a mulher e o homem são a base da família e precisam estar unidos, né? Como eu falei um pouco atrás aí, a comunicação dentro do lar é muito importante, né? Outra coisa que ele tem tentado destruir é comprometer o relacionamento entre pais e filhos. Quem é o melhor amigo do seu filho? Você já procurou saber com quem ele conversa no WhatsApp? Quais são os assuntos que ele conversa no WhatsApp? Você já procurou ver quais são as coisas que ele assiste na televisão, né? Então, o comprometimento no relacionamento da família, principalmente dos pais e dos filhos, faz com que os filhos estão sendo levados às suas mentes cativas por tantas coisas, e quando o pai vai se dar conta, a mãe vai se dar conta, já é tarde, né? Então você precisa ser o melhor amigo do seu filho, conversar com ele, converse com ele, troca uma ideia, vê o que ele pensa, onde está a mente dele, né? Outra coisa, destruir o alicerce da família. Você sabe o que é isso? É tirar a responsabilidade do marido como pai, tirar a responsabilidade da mulher, da esposa como mãe, como esposa, né? Existem maridos que já perdeu, né? Estão como Naamã, né? Que é o general lá fora, mas dentro de casa é um leproso, não tem mais voz ativa. Às vezes até os filhos tratam o pai como esse homem que fica aí só deitado no sofá, né? Às vezes a mãe é uma zero à esquerda também dentro de casa, deixa, né, os filhos tratam como se fosse uma zero à esquerda. Então tudo isso precisa da atenção, né? E para encerrar o vídeo, nós vamos fazer um vídeo bem breve. Para encerrar, quais são as 2 gigantes atitudes que você precisa tomar dentro do seu lar? Primeiro, avalie o seu lar. Veja onde está faltando uma intervenção de Deus ali, onde está precisando ser bombardeado de oração, né? É interessante que às vezes a gente toma cuidado com tantas coisas aí fora, né? E às vezes dentro do nosso lar a gente deixa correr as coisas de qualquer jeito. Então avalie o seu lar, veja onde está necessitando de uma intervenção, né? Eu até costumo dizer que às vezes nós oramos e Deus não atende a nossa oração. Por quê? A Bíblia diz que Deus ele supriria as nossas necessidades. E qual é a sua necessidade? Não estou falando só necessidade de um alimento, também, mas não só isso. Às vezes a família está sendo destruída, né? E a gente está se preocupando com outras coisas. Então, avalie o seu lar. E segunda, descubra como proteger o seu lar. O que você pode fazer? Lute pela sua família, lute pelos seus filhos, lute pela sua esposa, lute pelo seu marido. Não é. Às vezes a gente pensa assim, mas mais abandonar isso. Não, lute pela sua família. O sucesso, principalmente da sua vida espiritual, só vai ser atingido a partir do momento em que você conseguir estruturar o seu lar, viu? Pense nisso. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu lar, cuide de você e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.